Exemplo, que organismos que podem ser autotróficos, ou que são autotróficos? Pensa, Thierry, pensa. A gente? A gente... João, tu faz Ju- fotossíntese? Bom, a gente planta a comida, a gente produz ela. Então, Não, Mas vai João, do teu tipo, a corpo a gente mesmo comida, no João? corpo, João. A planta, qualquer tipo de planta produz fotossíntese, é autotrófica. Ah, tá. Ó, não vamos Ela não confundir. precisa buscar alimento que nem a gente, João. Não vamos confundir. João, vamos lá, vamos tirar essa confusão. Isso daí é uma confusão muito comum, tá, João? Não se preocupa, não. Muitas pessoas, eu já escutei várias pessoas falarem assim, nós somos autotróficos porque produzimos próprio alimento, tá? A questão de produzir o seu próprio alimento, nesse sentido, não é você ir lá e plantar. Você está produzindo, tudo bem, mas não é esse o raciocínio. O raciocínio é o que o Lucas falou, ó. É você, por conta própria, produzir o seu próprio alimento, certo? Não é ir lá e plantar. Não é criar boi, não é plantar milho, não é isso, tá? Você produzir o seu próprio alimento, o seu corpo ter mecanismos para produzir isso. Você faz isso? Não. Você depende de uma fonte externa, mesmo que seja a plantinha que você plantou lá, tá? Você está produzindo, produzindo não, você está retirando o seu alimento de uma fonte externa. Então, você é heterotrófico, não é autotrófico, tá? Todos os animais são heterotróficos, nós somos animais, certo? Somos mamíferos, animais vertebrados, ok? Então, nós dependemos de uma fonte externa, seja ela qual for, seja a plantinha, seja a carne que você come, seja o legume, enfim, tá? Seja qualquer coisa. Os organismos autotróficos que nós temos no nosso planeta, os principais, né? Os mais conhecidos são as plantas. As plantas fazem fotossíntese. Isso já falamos, nós falamos praticamente em todas as aulas, né? Vocês já estão até cansados de ouvir. Todas as plantas fazem fotossíntese, porque elas utilizam a luz do sol. Beleza, né? Até aí não é novidade para ninguém. Só que existem outros organismos que também são autotróficos e não dependem da luz do sol. E isso está relacionado ao nosso texto, tá? Isso é uma questão bastante interessante que está relacionada ao texto que eu pedi para vocês lerem e com a pergunta que eu acabei de fazer. Essa pergunta foi de propósito, para vocês conseguirem relacionar, né? Então, vamos lá. Autotrófico é todos os organismos que produzem seu próprio alimento. Os que nós conhecemos, as plantas e as algas, né? As algas também fazem fotossíntese, porque elas têm cloroplastos, clorofila. E nós temos algumas bactérias que também fazem fotossíntese, que também fazem outro mecanismo de produzir o seu próprio alimento que não utilizam a luz do sol, tá? E elas vivem aonde? Nessas fontes hidrotermais, certo? Mas antes de responder, falar das fontes, vamos aqui continuar na 3. Vamos lá, ó. A 3, eu pedi justamente para você explicar o que é essa hipótese. Quem é que conseguiu entender e responder mais ou menos o que é essa hipótese autotrófica? Podem falar o que vocês responderam. Não tem problema se estiver errado, se tiver nada a ver, nós vamos corrigir. Quem é que pode dizer? Pode falar. Eu botei que ela defende que os primeiros seres vivos que surgiram do planeta Terra eram capazes de produzir o seu próprio alimento, ao contrário da hipótese heterotrófica. Muito bem, muito bem. Professor, eu coloquei assim, ó. A hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos que surgiram em nosso planeta eram capazes de produzir seu próprio alimento.
Vivendo em um ambiente hostil, esses seres teriam sido capazes de retirar do ambiente a energia necessária para a produção da matéria orgânica de que precisavam. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, a hipótese heterotrófica, né? É que assim, vamos lá. A hipótese do surgimento da vida são várias, né? E a hipótese heterotrófica, quando nós estudamos seres vivos, a gente não pode desvincular uma coisa da outra. Estamos estudando teoria da deriva continental, placas tectônicas, mas também está relacionado ao surgimento da vida. Nós temos duas hipóteses, basicamente, tá? A hipótese autotrófica e heterotrófica. Essa hipótese, ela diz, tá? Ela diz que os primeiros seres vivos do planeta são autotróficos. Ponto. Basicamente isso. Tá? Você tem duas linhas de pensamento, autotrófica e heterotrófica. Alguns cientistas, presta atenção, alguns cientistas defendem a ideia de que os primeiros seres vivos foram autotróficos, tá? Porém, outros dizem que são heterotróficos porque a célula de um indivíduo autotrófico é mais complexa e não teria como isso acontecer, tá? Teriam que surgir primeiros organismos heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento, e depois, ao longo da evolução, os autotróficos, tá? Só que essa hipótese está relacionada com o surgimento das bactérias que vivem nas fontes hidrotermais, tá? Então, o que acontece? A descoberta dessas bactérias que vivem lá sustenta essa hipótese. Não precisava ter escrito isso, tá? Eu só queria que vocês entendessem o que é. O surgimento a descoberta dessas bactérias que vivem lá no fundinho do oceano sustenta essa hipótese. Então, o que isso quer dizer? Alguns cientistas entendem que essas bactérias foram os primeiros seres vivos a surgirem. E elas são o quê? Autotróficas. Só que elas vivem no fundo do mar, elas não dependem da luz do sol. Como que elas produzem seu próprio alimento? Sem luz. Elas comem o quê? Das fontes hidrotermais. Recursos das fontes hidrotermais, isso, muito bem. Então, entendam uma coisa. Nós temos dois tipos de alimentação autotrófica. A fotossíntese, que depende da luz do sol, e um mecanismo chamado quimiossíntese, que é o que essas bactérias fazem. Fala, Lucas. Depois eu fui pesquisar num site sobre isso, e nele falava que os primeiros seres vivos, se forem autotróficos, eles provavelmente realizavam a quimiossíntese. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A teoria evolutiva, os mecanismos de evolução, eles entendem que os primeiros seres vivos surgiram no ambiente aquático, né? E ao longo do tempo foram conquistando o ambiente terrestre, tá? Foram surgindo as nadadeiras, se transformaram, bastante entre aspas, né? Se transformaram em patas, e aí foram surgindo os primeiros seres vivos terrestres, os répteis, vamos dizer assim, né? Os anfíbios e os répteis, tá? Então, olha só que interessante. A teoria da hipótese autotrófica diz que essas bactérias foram os primeiros seres vivos, só que elas não dependem da luz do sol, então elas fazem quimiossíntese. Então, são dois tipos de alimentação, foto e quimiossíntese, porque não utilizam luz do sol. Não vamos entrar nos detalhes, tá? Fotossíntese vocês já sabem um pouquinho, porque nós vimos a equação da fotossíntese, né? As plantinhas utilizam gás carbônico, água e luz do sol para fazer a fotossíntese, tá? A quimiossíntese é um outro processo. É como se fosse uma fotossíntese sem luz, certo? Para fazer essa comparação aí, ok? Então, vamos lá. Resumindo a 3, nós podemos dizer que a hipótese autotrófica defende a ideia de que os primeiros seres vivos que surgiram são autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, tá? Antes de ir para 4,
vamos corrigir a 1 e a 2 da apostila, que está relacionado, tá? Vamos lá. Ó, a 1 e a 2 da apostila, do texto, né? Fala das fontes hidrotermais, que está lá no fundo do oceano, certo? E aí, diz assim, a 1 diz assim, onde são encontradas as fontes hidrotermais e qual a sua relação com as placas tectônicas? Quem pode falar? Eu botei que elas podem ser encontradas em formas de geysers ou fontes termais. Também pode ser encontrada no fundo do oceano, em lugares com, com atividades tectônicas. Isso, muito bem. Tá? Então, as fontes hidrotermais, o nome já fala, né? Hidrotermais. Então, está relacionada à água quente. Professor, para completar, principalmente limites divergentes, onde tem a formação de uma nova crosta oceânica. Isso, muito bem. Tá? Então, como é que nós respondemos? Alguém mais respondeu a 1? Quer falar a sua resposta? Não? Ó, a 1, então, é localizada no oceano, né? Então, elas estão, olha lá, o título já fala. Fontes hidrotermais nos oceanos são mais importantes do que se pensava, tá? Então, a 1 fica no oceano, especificamente em áreas de atividade tectônica, ou em áreas, zonas, né, de placas que têm movimentação divergente, que aí é a resposta da 4, né, da questão 4. Então, as fontes hidrotermais estão localizadas no fundo do oceano, né, lá no assoalho oceânico, especificamente em locais de atividade tectônica, tá? Em zonas de divergência de placas. Tudo bem? Podemos colocar também. Certo? Então, no oceano, em zonas de divergência de placas, tá? Tudo bem? A relação entre as placas, nós acabamos de falar, né? Está em zonas de divergência de placas ou em zonas de atividade tectônica, certo? E aí, a 2, eu acho que só dá tempo, sim. Acho que não ia dar tempo. Vamos lá, vai dar tempo de corrigirmos tudo. Pesquise as principais características de um ser vivo que vive em regiões de fonte hidrotermal. E aí? Vocês poderiam ter dado exemplos também, não precisava detalhar como que é o ser vivo. Poderiam ter dado exemplos de seres vivos que vivem lá embaixo. A 2 eu não consegui achar além do que estava no texto, com aquelas características incomuns, devido a que eles se alimentavam de sulfeto e metanotóxicos. Devido ao quê? Que eles se alimentavam de sulfeto e metanotóxicos. Ok. Deixa eu ver. Laís, você conseguiu responder? Laís está aí? Tá me ouvindo? Gabi, tá me ouvindo? Conseguiu responder? Não? Não entendeu? Professora, me chamou? Chamei. Tá tudo bem? Tá. Perguntei da 2. Você conseguiu responder a 2? A 2 eu não fiz. Do livro? Acho que Não? Tá. Ó, a 2. Vamos lá. Fala dos seres vivos, né? Então, no texto,
No próprio texto, nós temos alguns exemplos de seres vivos que vivem lá, né? Você pode dizer aí, ó, no próprio texto. Vermes marinhos, além das bactérias, que eu acabei de falar, falei aqui, né? Expliquei um monte de coisa das bactérias. Além das bactérias autotróficas, quimiosintetizantes, olha que lindo o nome, bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Quem mais? Vermes marinhos, caranguejos e mariscos gigantes, né? Que se alimentam de metano e sulfeto tóxicos. Então, você pode colocar fauna marinha, é bastante peculiar, que se alimenta de sulfeto e metano tóxicos, né? Além das bactérias que produzem o seu próprio alimento. Então, a 2 você pode retirar do próprio texto, tá? Você pode citar os seres vivos que vivem ali e o que eles fazem? Se alimentam das próprias substâncias que são produzidas ali. Por quem? Pelas bactérias, tá? Da mesma forma que nós respiramos o oxigênio que as plantas produzem aqui na nossa superfície, a fauna marinha que vive nessas fontes se alimentam da matéria produzida pelas bactérias, tá? Certo, gente? Deu para entender? Deu para compreender? Tá? Ó, deixa eu retirar algumas coisas importantes aqui do texto, antes da gente terminar. No texto, fala assim, ó. 246 de novo, para quem está perdido aí. Outrora consideradas curiosidades geológicas e biológicas, as fontes hidrotermais e de metano no fundo dos oceanos são mais comuns do que se pensava, desempenhando importantes papéis para o equilíbrio do planeta. De novo, né? O desenvolvimento da vida marinha e a regulação do clima global mostra estudo publicado no periódico Frontiers in the Marine Science. Perfeito em inglês. Tá? Então, o que acontece aqui? Nessa região, tá? Por que se chama fonte? Porque, só para concluir, a água, né? No fundo do oceano nós temos água, certo? A água quente, ela é expelida, né? Por quê? Por causa do calor do magma, tá? Então, nessas fendas e nessas fissuras que acabamos de falar, né, na região divergente das placas, a água ela vai infiltrando e, ao mesmo tempo, ela vai sendo aquecida pelo calor do magma. Isso faz com que ela retorne para a superfície como se fosse uma fonte mesmo. Todo mundo já viu uma fonte de água, né? Então, uma fonte. E aí, nessa expansão da água, vai sendo produzidos gases e elementos que vão alimentando essa fauna e essa vida que tem nessas regiões, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é a importância de cada fenômeno e de cada região que existe no nosso planeta. E qual é a importância para o equilíbrio da vida. Então, vida não é só o que nós vemos, né? Vida é o que existe além dos nossos próprios olhos. Muito filosófico isso. Tá? Certo? Então, com isso, nós corrigimos quase todas, né? A 4. Quem é que pode dizer a 4? Limites entre as placas tectônicas. Quais são os tipos de limites entre elas? Tem os limites divergentes, em que as placas se afastam e surge crosta oceânica, que é a resposta da 1, da 246. Tem os limites convergentes, que fazem o movimento oposto dos divergentes. Elas vão contra elas e consomem uma parte da litosfera, sendo um movimento destrutivo. E tem os limites conservativos, que é quando elas fazem um movimento lateral sem dano nenhum e sem destruição de nada. Ok. Tá? Então, basicamente, convergente, divergente e transformante, né, que a gente pode chamar também, tá?
quando as placas, elas não se chocam e nem se divergem, elas deslizam de forma paralela, tá? Na apostila tem um outro nome, que eu estava com transformante na cabeça. Certo? Depois, na próxima aula, nós vamos explicar melhor cada uma delas. Conservativos, né? Transformantes ou conservativos, ok? Então, na página 247, você responde a questão 4, tá? Que aí nós vamos entender como que esses limites, eles geram os fenômenos que a gente consegue ver, né? As cordilheiras, os vulcões, tá? As fendas, ok? Alguma dúvida? Matheus? Quer falar? Não. Tá? Então, faça o seguinte, coloca a data nos 2 exercícios da apostila e no caderno, tá? Hoje é dia 18/11, corrigido na data de hoje, corrigido dia 18/11, tá? Se ficou alguma dúvida, depois vocês vejam e a gente discute na próxima aula, tá? Certo, pessoal? Bom final de semana e até segunda. Professor, Oi. na próxima aula a gente vai chegar a ver sobre os terremotos. Então, acho que os Na terremotos, segunda. vulcanismo, terremotos e tsunamis, acho que está no próximo capítulo ainda, né? Mas podemos falar, não tem problema, porque está tudo relacionado com os movimentos das placas, né? Podemos falar, sim. Se tem alguma coisa especial que você queira comentar? Não, eu só fiquei interessado mesmo. Tá. Não, podemos já entrar no assunto, ok? Então tá. Até segunda. Até segunda, hein, Lucas? Então, turma, na página 69, quem pode ler aí sobre a velocidade média? No finalzinho aí. A velocidade média é uma grandeza composta, pois é representada pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Quando dizemos que um carro percorreu 210 km em 3 horas, podemos afirmar que sua velocidade média foi de 70 km por hora ou 70 km/h. Isso aí, obrigado, Reinaldo. Então, ele fala já que é uma grandeza composta, porque ele já mistura duas unidades de medida diferentes, né? Então, ele compara a distância com o tempo, lembra? As grandezas de distância, que se medem em metros, centímetros, quilômetros, e a grandeza tempo, que se mede em segundos, horas, dias, né? Ele está comparando duas grandezas de espécies diferentes, né? Todo mundo tem essa noção do que é velocidade? Acho que todo mundo sabe, mais ou menos, né? Velocidade é a distância que a gente consegue percorrer num certo intervalo de tempo, né? Se uma pessoa é rápida, tem uma grande velocidade, significa que ela consegue percorrer uma grande distância em pouco tempo, né? Lógico que isso é tudo muito relativo, né? Grande, pouco tempo, é tudo grande e pouco é tudo relativo, né? Mas a velocidade se mede, consegue ser mensurada dessa forma, em números, né? Quando a gente pega medidas de distância e medidas de tempo, ok? Vamos dar uma olhada na página seguinte, no exemplo que ele apresenta. 210 quilômetros em 3 horas. Aí ele dá uma simplificada, né? Ele divide isso, transformando no... Aqui, ó. Transformando em 70 quilômetros em 1 hora. Então, é como se você transformasse também em frações equivalentes. Lembra das frações equivalentes, turma? Vou mostrar aqui, ó. Acompanha. Você tem, né?
210 quilômetros em 3 horas, né? Eu posso escrever uma razão equivalente a isso, né? Dividindo por 3 aqui, né? Então, é como ele faz aqui, né? Só que eu vou escrever de outra forma, usando a ideia de razão equivalente, mas vai dar na mesma coisa, ok? Vai dar 210 dividido por 3 dá 70, e 3 dividido por 3 dá 1, né? Pronto, já simplifiquei. Ficou que isso aqui significa 70 quilômetros por hora. Ok? Então, 210 quilômetros em 3 horas significa que ele percorreu em média, né? Ele chama média, 70 quilômetros por hora. Não necessariamente ele manteve essa mesma velocidade o tempo todo, né, gente? Pode ser que teve umas horas que ele parou, outras horas que ele foi mais rápido que 70, né? Mas na média, ele percorreu 70 quilômetros a cada hora, ok? Lembra daquele exemplo que a gente fez na outra aula lá, da que a gente comparava o gráfico do Pedro? Que o Pedro era muito rápido, lembra? Ele andava não sei quantos quilômetros em pouco tempo. Então, aquele era um exemplo que a gente poderia calcular a velocidade média. Não significa que o tempo todo o Pedro manteve a mesma velocidade, né? Teve horas que ele foi mais rápido, teve horas que ele parou para almoçar, né? Naquele dia, o Pedro foi mais rápido que um avião. Né? Então, essa velocidade média ela é uma média, né? Como a gente também já estudou média simples, né? Média ponderada, a gente já tem uma noção do que é média, né? Então, na média... Aí ele dá mais um exemplo aí da moto, né? A moto percorre 158 km em 2 horas, qual é a velocidade média? Só dividir, né, gente? A gente está o tempo todo falando que razão é um quociente, né? Quociente no sentido de divisão mesmo, né? Então, a razão é um quociente entre duas grandezas, uma divisão a gente pode dividir. 158 por 2 dá 79 km por hora, né? E densidade, galera? Todo mundo sabe o que é densidade? Estava conversando com o Vinícius, que nessa mesma página fala de densidade demográfica. Eu perguntei para ele, né, como é que ele já abordou esse assunto com vocês e tal. E aí ele disse que ele abordou esse assunto de densidade com vocês, primeiro falando de leite condensado, coisa assim. Vocês lembram disso? Lembra? Pode ser que não lembre, porque não sei se faz tempo, né, que ele falou com vocês desse assunto. Mas ele disse que ele dava esse exemplo, ele costumava dar esse exemplo do leite condensado, né? No sentido de que ele está mais grosso, assim, né? Mais concentrado. E densidade tem a ver com isso, né, galera? Densidade tem a ver com concentração. Quanto eu tenho daquela coisa num certo volume, numa certa área. Então, no caso mais tradicional, né, a gente costuma falar de densidade de massa, né? Por volume, né? Mas densidade pode ter vários significados, assim, né? Não precisa necessariamente estar comparando massa com volume, né? Inclusive, a gente vai ver aí embaixo o caso da densidade demográfica. Mas, ó, densidade. Quem pode ler aí a definição de densidade? Muitas pessoas conhecem a pergunta: o que pesa mais de 1 quilo de algodão? O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Quando analisamos, percebemos que a dificuldade da questão nos diz a respeito apenas da massa dos materiais, mas a densidade. Desse modo, objetos da mesma massa não necessariamente precisam apresentar o mesmo volume. Isso aí. Obrigado, Thierry. Então, respondam vocês aí, gente. O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? 1 quilo de ferro? 1 quilo de ferro? Quem concorda contigo? Pesa mais, professor? Eu acho que é meio quase óbvio. Professor. Só ferro. Fala de novo, professor.
O que pesa mais? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de ferro? Professor, Igual, porque os dois é o mesmo peso? É? Os dois é o mesmo peso? é 1 quilograma de cada? Verdade. É uma pegadinha mesmo, né? Porque eu até acho que eu mesmo já caí nessa pegadinha aí, porque o que a gente costuma pensar quando fala algodão e ferro, né? Costuma pensar que o ferro, pô, mesmo uma barrinha pequena de ferro já é pesada, né? E algodão, mesmo se você tiver um montão, é levinha, né? Mas se você tem 1 quilo das duas coisas, é a mesma massa, né? Então, quando fala de peso, né, a gente sabe que geralmente está se falando de massa, né? Quilogramas, né? Então, é o mesmo, né? Nenhum dos dois pesa mais que nenhum. Então, mas aí, por que a gente se confunde, né? Porque a gente está pensando lá na densidade, né? O que é essa densidade, né? Densidade é quanto de massa você tem para um tanto de volume, né? Então, por exemplo, eu posso ter um apagador aqui, ó. Ele é um objeto bem leve, né? E ele tem um volume razoável. Agora imagina, por quê? Porque ele é oco, né? Porque ele é feito de materiais leves, né? Tem um paninho aqui, um plástico bem simples aqui, né? Agora imagina que eu tenho uma barra desse mesmo tamanho, só que feita de ouro, né? A minha tá guardada lá no cofre do banco, não vou trazer aqui para vocês verem, né? Mas eu tenho também uma barra de ouro desse tamanho assim, né? Tem? Não tenho não, infelizmente. Mas Se o imagina, professor né? falar que tem um dinossauro de estimação, o Thierry vai acreditar. Meu santo Deus! Então, com certeza o peso, a massa vai ser muito maior, porque para o mesmo volume, a densidade do ouro é muito maior do que a densidade do apagador, né? Então, densidade tem a ver com quanta massa eu consigo ter para um volume específico, né? Então, olha só como é que se mede a densidade no caso da massa, né? O quadrinho azul aí. A expressão matemática para o cálculo da densidade de um material é a divisão, o quociente, né? Entre sua massa e seu volume. E aí ele dá uns exemplos aí, né? Calcule a densidade de um cubo com medida do lado igual a 2 centímetros e a massa igual a 560 gramas. Então, galera, vamos lembrar, né? Se um cubo tem massa, tem lado, né? Ele fala aí, né? Medida do lado igual a 2 centímetros, o que a gente lembra, né? Que esse lado, na verdade, ele é a aresta do cubo, né? Lembra da aresta? Aqui são 2 centímetros, aqui são 2 centímetros, aqui são 2 centímetros, né? Então, comprimento, largura e altura do cubo medem tudo a mesma coisa, porque ele é um cubo, né? Como é que calcula o volume do cubo? Vocês lembram? Porque na densidade tem que entrar volume, né? Como é que calcula o volume do cubo? Vocês lembram? Qualquer volume, galera, a gente está pensando em 3 dimensões, não são 3 dimensões? É um objeto tridimensional, né? Então, para ter o volume, eu multiplico as 3 dimensões, tá bom? No caso, as 3 dimensões são a mesma, né? Então, o volume ele é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo, né? Tudo bem? Então, vai dar 8, né? 8 o quê? 8 centímetros cúbicos, né? Porque eu multipliquei centímetro por centímetro por centímetro, deu centímetro cúbico, beleza? Alguma dúvida nessa parte do volume? Não? Tá tranquilo? O volume é 3 dimensões, né, galera? Então a gente multiplica as 3 dimensões. A área, quando tem 2 dimensões, multiplica as duas, né? No caso, como a densidade divide a massa pelo volume e a massa é 560 gramas, eu vou dividir 560 gramas por 8 centímetros cúbicos. É o que ele faz aí na apostila. Dá uma olhada na apostila aí. Volume do cubo é 2 ao cubo, dá 8 centímetros cúbicos. Na hora de ter a densidade, 560 dividido por 8 dá 70 gramas por centímetro cúbico. Então é importante saber ler, né? Você vê ali 70G/cm elevado a 3, saber ler que isso significa 70 gramas por centímetro cúbico, né?
Ou seja, eu poderia dividir essa minha figura aqui, ó, da seguinte forma. Presta atenção como eu vou dividir a figura aqui, gente. O que eu estou fazendo nela aqui, ó? Eu estou dividindo a minha figura em cubos. Em cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, tá vendo? Esse cubo aqui, ó. Né? E aí nós temos também outro cubo aqui, tá vendo? Todos eles de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, eu tenho quantos cubinhos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro? Tenho 4 aqui em cima e mais 4 embaixo, né? 8, né? 8 cubinhos, né? De 1 centímetro cúbico cada. Por isso que também dá 8 centímetros cúbicos. Ok? Lembra dessa relação, né? A gente poder transformar isso naqueles cubinhos. Lembra do material dourado, né? Que a gente usava de madeira. Então eu estou meio que desmembrando, né? Transformando aquilo que era 2 por 2 por 2 em vários cubinhos de 1 por 1 por 1. E vai dar 8 cubinhos, né? Então, significa que para cada centímetro cúbico eu tenho 70 gramas, né? Esse cubinho aqui vai ter 70 gramas de massa, né? Esse outro cubinho aqui também, né? Todos os 8. 70 gramas vezes 8 dá 560, que é a massa total desse cubão aí. Legal? Então, com densidade, a gente consegue comparar, né? Eu vou fazer outra pergunta, hein, gente? Fica esperto aí, ó. Qual tem maior densidade? Já não estou mais perguntando da massa, estou perguntando da densidade. Qual tem maior densidade? O algodão ou o ferro? O ferro. Ferro, né? Agora sim. Quando a gente compara a densidade, a gente consegue saber, né? Quem teria maior massa se tivesse o mesmo volume, né? As duas coisas. Por exemplo, quem tem maior densidade? A água ou o óleo? Vocês sabem? O óleo. O óleo tem maior densidade? Água. Por quê? Água. Vão ficar embaixo quando mistura os dois. Sim, isso aí. Não sei se vocês já viram na cozinha, né? Quando você mistura água com óleo, você vai cozinhar alguma coisa, né? O óleo ele fica boiando, né? Porque a água é mais densa, ela vai para baixo, né? A densidade da água é maior. Aliás, para saber se uma coisa é mais densa que a água ou não, é só você jogar na água e ver se boia ou não. Se afundou, é porque é mais densa, né? Se boiou, é porque é menos densa. Beleza? E nós, seres humanos, se a gente for jogar na água, o que acontece? A gente afunda ou boia? Depende, se a gente for jogar do morto, a gente afunda, né? Se a pessoa quiser boiar, ela vai ser menos. Se a pessoa quiser afundar, ela vai ser mais. Então, porque o que acontece, né? O nosso corpo ele é formado basicamente de água, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o nosso corpo ele é 70% de água. Vocês podem até perguntar para a Renê lá, ela vai falar melhor. Mas como o nosso corpo ele é muito formado de água, a nossa densidade do nosso corpo ele é muito próxima da densidade da água, né? Então a gente meio que fica entre boiar e afundar, né? Dependendo da forma que a gente consegue se manter ali, né? Flutuando ou não. Então, vamos ver a densidade demográfica? Quem pode ler agora a densidade demográfica? Abriu? Eu posso ler. Pode ler? Então vamos levar lá. O conceito de densidade também pode ser aplicado quando se trata de cálculo populacional. O estado do Pará ocupa uma área aproximada de 1 bilhão 245 milhões. É isso? Isso. 1.759 quilômetros quadrados.
De acordo com a projeção populacional do IBGE, em 2018, o estado tinha uma população de aproximadamente Às vezes nem foi ela, às vezes foi que alguém mais novo que pegou e como a pessoa tem o milhão na apareceu sintoma, passou para ela. habitantes. Dividir o número de habitantes pela área desse estado é o mesmo que ao calcular a razão entre as duas grandezas das espécies diferentes. Essa razão é chamada de densidade demográfica, Morreu de pois Covid também? expressa o número de ambientes por quilômetro quadrado de uma região. Isso aí, obrigado, Reinaldo. Então, para saber o número de habitantes por quilômetro quadrado, a gente divide, né, faz essa razão, esse quociente, entre habitantes e quilômetros quadrados, né, população e área ocupada. Então, a densidade demográfica ele coloca aí no balãozinho, né, número de habitantes por quilômetro quadrado. Vamos calcular qual que seria essa... na verdade, ele até já faz na página seguinte, né, essa densidade demográfica. Ele divide a quantidade de habitantes, que é 8 milhões, 500 e tal lá, pela área, que é 1 milhão e tal lá. Dá 6,83 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês acham que isso é muito ou pouco, gente? Muito. Muito? O que significa 6,8? Vamos arredondar para 7? 7 habitantes por quilômetro quadrado, pode ser? Pode ser. Então, imagine que eu tenho... O que é 1 quilômetro quadrado, gente? Vocês sabem? O que é 1 quilômetro quadrado, turma? Pensar assim, ó. Se eu tiver uma região assim meio quadrada, né, no mapa, que mede 1 quilômetro por 1 quilômetro, a área disso vai ser, né, um lado vezes o outro, lembra? Que a área é um lado vezes o outro, né? Base vezes a altura, hein? Então, a área dessa região quadrada aqui vai ser 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. 1 vezes 1 dá 1, né? 1 quilômetro quadrado. Tudo bem? Então, se a gente pegar um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro, a área dá 1 quilômetro quadrado. Até aí, tudo bem? Vocês acham que essa área é grande ou pequena? Grande. Tudo é relativo, né? Grande comparado com o quê, né? Pequeno comparado com o quê? Mas, se a gente for ter uma noção, 1 quilômetro quadrado talvez seja o tamanho de um bairro, né? A gente poderia dizer que um bairro ocupa 1 quilômetro quadrado, ok? Dá para imaginar? Várias ruas aqui, né? Várias ruas aqui, formando um bairro, ok? Então, gente, imagina que num bairro nós temos... Qual é a densidade demográfica mesmo? 6,83. Nós temos aproximadamente 7 habitantes nesse bairro. É fácil perceber que é uma densidade, né, pequena, assim, né? De alguma forma, se a gente for comparar com os bairros que a gente conhece daqui, né? Se tem Os várias bairros... ruas e as ruas têm várias casinhas, as casas devem ser gigantes aí, né? Deve ser mansão. Aí vem a seguinte questão. Por que a densidade demográfica do Pará ela é só de 6, 7 habitantes por quilômetro quadrado, né? Será que realmente só tem 7 pessoas no quilômetro quadrado, assim? Vamos pensar, né, que o Pará é um estado muito grande, né? E que nem toda a área do Pará é ocupada por pessoas, né? Tem muita área do Pará que só tem mata, né? Floresta, bicho. Tem muitos rios também, né? Então você tem extensas áreas, né, territoriais, sem ninguém morando, né? Então vai ter área que tem bastante gente, vai ser tipo um bairro nosso aqui, né? Capital do Pará, lá Belém, né? Tem muita gente. Mas tem região que não tem ninguém, né? Então por isso que a densidade demográfica fica pequena. Porque isso é tudo uma média, né, gente? É uma coisa que eu pego o todo e divido, né? O todo da população e divido pelo todo da área. Não considero se tem uma região com mais densidade ou com menos. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Sabe qual...
Vamos fazer o mesmo cálculo para a nossa cidade aqui de Santos? Qual é que vocês acham que é a população de Santos? 10 habitantes por quilômetro quadrado? 47 mil? Opa, não. 10, você acha que é 10 habitantes por quilômetro quadrado? Já é um pouco mais que a do Pará, então, você acha? Que existe muito prédio, né? Então, muita pessoa. Tá, legal. Quem acha que é um pouco mais que 10 ainda? São mais 150 por quilômetro quadrado. 150 pessoas por quilômetro quadrado? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Aqui, ó, Primeiro. pensa, um prédio com uns 20 apartamentos, morando uma família de umas 3 Não é 10 pessoas, já tem pessoas por cada bairro, 60. sei disso. Já tem umas 60 num prédio. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Primeiro, antes de pensar na densidade, né? Por que a gente precisa para calcular a densidade? Número de habitantes e a área. Número de habitantes. Primeiro, número de habitantes de Santos, vocês sabem qual que é? Dá um chute aí. Quantos mil? 450. 450 mil? Quem tem outro chute aí? Vou pesquisar. Não vale pesquisar, hein? Tem que chutar. Quero ver quem acerta. Não vale pesquisar, Matheus. Por aí eu já vi faz um tempo. Bateu muito danadinho aí, já sabia já. Ó, galera, vou compartilhar aqui, tá? Ó, a Eu população acho de que a Santos. população deve ser uns 420. Aqui, pelo censo de 2015, né? Tá dizendo 434 milhões, mais ou menos. Lógico. Não, mil. Desculpa, 430 e poucos mil aí, né? É lógico, gente, que essa população é flutuante, né, galera? Flutuante no seguinte sentido, né? As pessoas vêm e vão da cidade, né? Tem gente que vem morar, tem gente que vai embora morar em outro lugar, né? E na época de temporada, que seria época de verão, né? Pelo menos em tempos normais, fora de pandemia, as pessoas viajam muito para cá, né? Então a população de Santos aumenta bastante, né? Então, essa população varia, tá? Eu vi aqui, ó, no site do IBGE, que é a população estimada desse ano é 433,756. Ó, diminuiu um pouquinho, né? Aqui em Santos também tem muita gente idosa, né, que morre e já não tem tanta criança nascendo assim, né? Então pode ser que a tendência seja diminuir mesmo, né? Agora vamos ver a área, né? Porque a gente não precisa só do número de habitantes, a gente precisa da área. A área eu vi sem querer porque também está no site do IBGE. A área está aqui, ó. Mas essa área, é importante saber, né, gente? Olha só, 674 quilômetros quadrados. Okay? Mas mais da metade de Santos não vive praticamente ninguém. Só que assim, né, gente? Essa área é uma área que considera essa área que a gente chama de área continental também de Santos, né? Vocês estão vendo? Vocês sabiam que tem uma área continental em Santos? Uhum. A gente viu geografia. Ah, legal. Então, o município de Santos, ele tem uma área insular e uma área continental, né? A área continental é basicamente mata preservada, né? Mata Atlântica. Mas também tem bairros, né? Bairros aqui bem perto já de Bertioga, né? E outros bairros aqui já perto do porto mesmo, né? Mas a maior parte da população está aqui, né? Na área insular, ou nos morros, ou na zona noroeste, ou na zona leste. Legal? Se a gente for dividir, né, a população, vamos fazer esse cálculo, tá? Quem pode fazer esse cálculo aí? Dividir o número de habitantes pela área. Divide aí, 433.966 dividido por 280. Professor, não precisa arredondar? Lembra que aqui, ó, na verdade, é 280,674, tá? Esse ponto aqui é uma vírgula, tá? Então é 280 quilômetros, não é 1000? Não é 280 mil, não. Seria um exagero isso. É 280 só, tá? Deu
Deu 1.546,263636363636. Olha só. A densidade demográfica de Santos deu o quê? 1.500 46. habitantes por quilômetro quadrado, né? Imagina, 1.540 pessoas para cada quilômetro quadrado. Até bem Aumentou acima do palpite que vocês bastante deram, nos né? últimos 10 anos. Porque É? no site do IBGE atualiza a cada 10 anos, ainda não atualizou. Aham. Aí tá de 2010. 2010 tá 1.400, 1.493 e um pouquinho. 1 milhão? Oh, 1.493, falei errado. Uhum. Então, é uma densidade, né, que já até está aumentando, então, né? E é uma densidade até acima do palpite que vocês deram, né? Para cada quilômetro quadrado, 1.500 pessoas, mais ou menos, né? Por que isso acontece, né, gente? Até o Vinícius disse que já comentou com vocês, né? Tem muita gente aqui em Santos que mora uma em cima da outra, né? Então elas estão meio que ocupando a mesma área, só estão um para cima do outro, assim, né? Vários andares, né? Acho que muitos de vocês, né, moram em apartamentos, né? Quem mora em apartamento aí? Eu moro em casa. Você mora em casa, Renato? Moro em apartamento. Eu Eu moro em também moro. Eu também moro em apartamento. Então, tá vendo, gente? É muita população morando em apartamento e acaba sendo uma grande quantidade de habitantes para o mesmo território, a mesma área pequena ali, né? Então é óbvio que Santos vai ter uma densidade demográfica muito grande. Agora imagina o seguinte, imagina se a gente fizesse esse cálculo da densidade demográfica, não considerando o município inteiro, considerando só a área insular, só a parte da ilha. Ó, eu também já separei aqui, ó. Que aqui é a área total, né, gente? A área 280 km². Mas se eu pegar a área da ilha, até escrevi aqui, a área da parte insular de Santos. A área da parte insular de Santos é só 40 km², 39,4, né? Só que a maior parte da população está aí, né? Então vamos anotar, né? Densidade demográfica. Deixa eu anotar aqui. Densidade demográfica é habitantes por área, né? Então, a área, nós sabemos aí, da área insular, né? Agora vamos calcular para a área insular. É 39,4 km². Ok? E a população da área insular? Vamos calcular. Vamos pesquisar, né? Na verdade. Se alguém conseguir encontrar essa informação, antes de mim, pode falar. Deixa eu ver. Alguém já encontrou a população da área insular? Deixa eu ver. Bom, eu não encontrei ainda. Vocês já encontraram? Mesmo se a gente não encontrar, a gente pode fazer uma aproximação aí, não pode? Fazer o seguinte. Vamos imaginar que daqueles 430 e tantos mil lá, né, que moram no município de Santos, vamos arredondar e dizer que 400 mil, né, um pouco menos de 430 mil, moram na área insular. Vamos calcular a densidade demográfica da área insular. Divide aí. 400 mil por 39,4 km². Fazer essa divisão aí.
49,4 o quê, professor? Quilômetros quadrados, né? Pode arredondar para 40 também, né? Porque fica Deu até mais fácil fazer a conta. 10.152. Legal. Então, arredondando, 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. Na área insular de Santos. Agora, compara com o Pará. O estado do Pará tem 7 habitantes para esse mesmo quilômetro quadrado, né? Enquanto na área insular de Santos tem 10.000. É uma coisa bem discrepante aí, né? Se a gente pegar outras regiões do mundo que nem tem gente morando, né? Vai chegar perto de 0, né? Habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto algumas metrópoles têm uma população muito mais concentrada, né? Legal? Interessante fazer essas comparações, né? Vamos fazer os exercícios aí, as atividades? Exercícios 1, 2 e 3 aí. Lucas, fala aí. Eu quero fazer uma pergunta sobre velocidade média. Fala. Por que quando a gente encontra, por exemplo, o tempo em quilômetros por hora e a gente quer passar para outra unidade, tipo metros por hora, a gente tem que dividir por 3,6? Rapaz. Então, vamos lá, né? Quando a gente converte unidades, a gente tem que fazer a conversão correta, né? Lembra que é 1 quilômetro a 1.000 metros? Certo? Então, você está falando de dividir por 3,6? Onde você viu isso aí? É que eu tava vendo no YouTube. Ah, tá. Então, vamos lá, né? Os outros podem fazer os exercícios, né? Mas se quiserem acompanhar essa explicação também. Isso acontece se a gente quiser passar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Por que metro por segundo? Porque metro por segundo é a unidade mais fácil de trabalhar na física, né? O Sistema Internacional de Medidas. Mas quilômetro por hora é a unidade que a gente mais fala no cotidiano, né? Então vamos supor que eu tenha, sei lá, 36 quilômetros. Vamos pegar 72, velho. 72 quilômetros por hora. Por que 36 e 72 km por hora são as velocidades que a gente encontra de forma muito comum? Porque é mais fácil de passar para metros por segundo, né? Que vai dar 10 ou 20 metros por segundo. Então, ó, se eu vou passar esses quilômetros para metros, significa que eu vou multiplicar por 1.000, né? 72 quilômetros, né? Significa 72.000 metros. Tudo bem? Até aí tudo bem, né? E 1 hora? Quantos segundos tem numa hora? 3.600. 3.600 segundos numa hora, né? Por que 3.600, professor? Porque cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 é 3.600. Se eu dividir aqui, vai dar 20, né? 20 metros por segundo. Pronto, eu mudei a unidade de medida. Em vez de 72 km por hora, virou 20 metros por segundo. Eu estou falando de velocidade ainda, é a mesma velocidade, só mudei a unidade de medida. E vindo aqui para cá, né, eu posso simplesmente dividir por 3,6. É um truquezinho prático, né? Você dividir direto por 3,6, né? Meio que pulando essa etapa aqui. Ou se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você faz o caminho contrário, você multiplica por 3,6. É só para converter a unidade de medida, né? Beleza? Que tipo de vídeo você fica assistindo na internet, hein, rapaz? Pra saber disso aí. Não, é que eu sempre ouvi que física era muito, tipo, assustador e que, né, se chegasse lá despreparado, você ia passar dificuldade. Então eu tava estudando um pouco e me preparando. Sério? Mas Já só tá o estudando básico física? mesmo. É legal, cara. Não acho difícil, não. Eu também sou professor de física, né? É Que bem foi? interessante. Eu também sou professor de física, né? Sério? Sou. Já dei aula em ensino médio, cursinho. Mas
Agora eu só estou trabalhando com matemática. Mas eu gosto bastante. Não é tão difícil, não. Tem bastante a ver com matemática também. Mas é isso, galera. Vamos fazer os exercícios aí. O primeiro já é sobre a velocidade, né? Matheus, fala aí como é que você fez. Eu não fiz nada demais, até porque os números estão bem óbvios. Dá pra ver que, tipo, 196 é o dobro de 98. Isso aí. Eu só multipliquei 98 por 2 e vi que dava 196. Uhum. Isso aí. Então, se eu percorro 98 km em 1 hora, o dobro dessa distância eu vou percorrer em 2 horas, né? O dobro do tempo. Uma relação que a gente também vai falar na próxima aula, que é de proporcionalidade, né? Nos próximos capítulos aí. Mas eu posso montar razões equivalentes, né, galera? Olha na minha lousa aqui, né? Eu tenho 98 km para cada hora, né? É 98 km em 1 hora. Se é 196 km, significa que eu dobrei aqui, né? E como a gente está cansado de ver frações equivalentes, razões equivalentes, é só dobrar aqui embaixo também, né? Preciso de 2 horas para percorrer 196. Então a resposta da questão 1, quanto tempo? 2 horas. Ok? Até aí tudo bem, galera? Não precisa fazer isso que eu fiz aqui, né? Mas eu acho que usar razões equivalentes é bem útil, tá bom? A questão 2, quem fez aí? Não, vou dar uma dica. A questão 2 dá para fazer muito parecida com como eu fiz a questão 1, tá bom? Usando a razão equivalente, tá bom? Densidade demográfica. Fala aí, Lucas. Eu dividi o número de habitantes, 106.578, por 3,74. E aí, deu quanto? Não, calma aí. Isto. E daí deu 28.496. Eu dividi na calculadora ou Oi? você dividiu na calculadora? Uhum. Aí deu casa decimal aí? Oi? Deu casa decimal? Acho que deu 0,87 mais os números. Entendi. Tá. Então, ó, da mesma forma, né, gente? A gente pode montar a razão equivalente, ó. Então, a densidade demográfica de um município é de 3,74 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade demográfica menor que a do Pará, né? Tem pouca gente morando nesse município, digamos assim, né? Para uma área muito grande. Então, 3,74 habitantes para cada quilômetro quadrado. Até aqui tudo bem? Saber montar essa razão aqui? 3,74 habitantes para cada quilômetro quadrado. Como eu tenho 106 mil habitantes, né? 106.578. Qual que vai ser essa área aqui, né? Bom, a gente precisa pensar quanto que foi multiplicado aqui para poder multiplicar aqui embaixo também, né? Essa é uma forma de resolver, tá bom? Razão equivalente. Para saber quanto que foi multiplicado aqui, eu divido uma pela outra, né? Eu dividi 106.578 por 3,74, eu vou descobrir que eu multipliquei por 28, 4, 9, 7 mais ou menos, né? 28.497. Tá bom? Só dividir, né? 106.578 por 3,74 vai dar esse quociente aqui. Então, você sabe que de 3,74 para virar 106.000 multiplicou por 28.497. Então, embaixo também vai multiplicar por 28.497. Só que como aqui é 1 vezes 28.497 vai dar exatamente 28.497 quilômetros quadrados, ok? Beleza, gente? Esse aqui tudo bem também?
Alguma dúvida? Então, essa é a área, né? Tudo bem? A área aproximada desse município, 28.497. Eu já arredondei para cima, né, Lucas? Depois da vírgula vem um número grande, então eu já subi para 497. A questão 3 a gente já fez, né? Vamos anotar ela aí, para deixar anotada na apostila. 434 mil, né, que a gente fez. Questão 3. 434 mil habitantes. E a área, vocês lembram qual que era? 280, né? Vamos anotar aí. Quatrocentos e 34 mil habitantes, né? Por uma área de 280 quilômetros quadrados. Mais ou menos isso que a gente fez, né? Quanto que dava esse valor mesmo, gente? Dava uns 1.500, não era? Faz essa conta aí na calculadora de novo, só pra gente anotar aqui. $1.550. Beleza. Então, aproximadamente 1.550 habitantes por quilômetro quadrado. Pronto, calculamos a densidade demográfica do município de Santos. Tá? Nem sei se todo mundo aqui mora em Santos, né? Mas... São Vicente. É, né, Thierry? Você quer calcular também a densidade de São Vicente? Obrigado, caramba. Não? Tá suave, tá tranquilo, hein? Ó, gente, eu vou aproveitar e já vou mostrar aqui no livro digital que ele tem um negócio interessante para mostrar aqui densidade em shows e manifestações, tá vendo? Vocês têm alguma ideia de como eles fazem para calcular quantas pessoas participaram de um show, quantas pessoas participaram de um protesto, uma manifestação? Pela entrada, pelo ingresso. Entrada? No show sim, né? Mas tem show que é ao ar livre, de graça também, né? E se for uma manifestação, não tem entrada, né? Todo mundo vai chegando assim pelas ruas, né? Como é que eles fazem para saber quantas pessoas participaram? Eles contratam uma pessoa e a pessoa vai contando no dedinho. Coitado dessa pessoa, então, né? Vai perder a conta, porque vai todo mundo ficar se movimentando aí. Eles vão com um drone e vão contando assim pelo drone. Vocês acham que eles contam de um em um, gente? Não. Não, né? Seria bastante... Eles devem saber mais ou menos quantas pessoas cabem na... Devem chamar um cara que é profissional em chute e fala, quanto mais ou menos tem aí? O Deve Reinaldo... ter mais ou menos isso. O Reinaldo, ele deu uma ideia assim interessante, né, Reinaldo? Eles devem ter uma estimativa ali de quanto cabe naquele pedaço ali, né? Naquela região. E aí eles extrapolam isso, né? Para todas as partes ocupadas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso desenho. Ó. Tá vendo que tem várias pessoas aglomeradas aqui, né?
sem máscara, espalhando Covid. Bom exemplo. Eu Pode ser uma contei, foto tem antiga, professor. 117 pessoas. Tu contou? Caramba, tu é fera, hein, mano? Não contei, não. Ó. 183. Mas dá pra ver, galera, que tem um espaçamento entre elas, tá vendo? Elas estão ali. Elas estão com 1,5 metro de distância. Mesmo pra assim não dá pegar Covid, Centro ali mesmo que tá mais assim. concentrado. No centro vendo? ali que tá mais concentrado. Mas elas estão, de certa forma, espalhadas, né? Então, ó, olha só o que ele fala aqui, né? Para calcular a quantidade de pessoas em um evento ao ar livre, é feita uma estimativa, né? Estimativa, uma aproximação, com base na densidade de pessoas. Então, olha só como é interessante. Eles conseguem, usando o cálculo da densidade, ter uma aproximação, uma estimativa de quantas pessoas tinham ao todo, né? Como é que eles fazem isso? Vamos ler a próxima. A densidade é calculada tomando-se por base a quantidade de pessoas que há em um metro quadrado dessa região aí que está sendo palco da manifestação, né? Então, a densidade é calculada tomando por base a quantidade de pessoas que há em um metro quadrado. Então, como o Reinaldo falou, né? Se chega alguém, tira tipo uma foto assim, né? E olha, bom, eu consigo contar quantas pessoas tem nessa área aqui, né? Ou num metro quadrado, que seria uma região bem menor, né? Seria mais ou menos eu pegar quer ver? 1 metro quadrado, vamos dizer que seria isso aqui, ó. Vocês conseguem ver o quadradinho vermelho que eu fiz? Então, 1 metro quadrado, tá vendo que tem mais ou menos 3 Tem pessoas 3 pessoas. para cada metro quadrado? Pra Aí mim, eles, isso daí já é bastante em 1 metro quadrado. né? Então, se nesse metro quadrado tem 3 pessoas, mais ou menos, na hora que eu for calcular quantas pessoas tem no evento, eu calculo qual é a área que elas estão ocupando. Eu vejo que a área que elas estão ocupando aqui, vamos dizer que seja de 100 metros quadrados. Eu multiplico por 100, 3 vezes 100 dá 300 pessoas aqui, entendeu? Tô chutando, tá? Não tô fazendo nenhum palpite exato, assim, preciso, né? Mas seria uma forma de eu comparar, né? Então eu sei qual é a média de pessoas que está no metro quadrado e eu multiplico esse número pela área que as pessoas estão agrupadas com essa mesma densidade. Então, eu tenho que pegar uma área em que todo mundo está mais ou menos espalhado de forma igual. Se daqui da metade para cima já tiver bem menos gente, então eu já não posso usar esse mesmo cálculo para outra área aqui, entendeu? Eu tenho que usar esse mesmo cálculo para áreas que têm a mesma densidade, ok? Deixa eu até apagar aqui. E vamos ver o próximo item aí. Pode ser necessário calcular separadamente o número de pessoas em áreas com densidades diferentes, tá vendo? Por exemplo, se for uma área aqui que todo mundo está bem mais aglomerado, isso aqui é tipo um show já, né? Show, todo mundo fica coladinho assim perto do palco, né? Então já tem muito mais gente por metro quadrado, né? Dá pra saber que praticamente dobrou aí, né? Então, eu não posso calcular com a mesma densidade que eu tinha antes de 3 pessoas por metro quadrado. Eu tenho que já multiplicar, já mudar isso aí, né? Então, se soma os resultados depois. E aí, por último, né? O resultado é uma aproximação, tá, galera? Ele nunca é uma coisa precisa. Não tem como contar um por um, até porque nessas manifestações, nesses shows, tem gente que vai, tem gente que volta, tem gente que sai no meio, tem gente que vai no banheiro, né? Então, não tem como você saber exatamente quantas pessoas passaram por ali, né? Então, por isso, pessoas, institutos diferentes de pesquisa podem obter resultados diferentes dependendo do ponto de observação, do horário em que a estimativa foi feita, né? Ok? Acho que vocês já viram isso na TV, né? Quando tem alguma manifestação, o pessoal fala assim, participaram não sei quantas milhões de pessoas, né? Não sei quantas mil pessoas. Vocês já viram isso? Aí tem uma estimativa que é da polícia e uma estimativa que é dos organizadores do evento, né? Os organizadores do evento, eles sempre fazem uma estimativa bem inchada, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Mas tipo assim, vamos dizer que tem uma manifestação sobre alguma causa lá. Aí a polícia fala, participaram 10 mil pessoas. Aí os organizadores do evento falam, participaram 100 mil pessoas. Não sei se vocês já viram isso. Quer dizer, a pessoa que está organizando o evento, ela quer dar uma valorizada no evento, né? Ela Uma quer... manifestação enche uma rua só. Daí vai lá e fala, 60 mil pessoas estão participando deste evento juntas. Realmente. Por exemplo, tem gente que fala que participou
em eventos, por exemplo, na Avenida Paulista, a gente fala assim, participaram milhões de pessoas no evento na Avenida Paulista, né? Só que isso nem é possível, né? Porque a Avenida Paulista, mesmo que você ocupasse as pessoas extremamente aglomeradas, não caberia 5 milhões de pessoas lá, né? Na Paulista inteira. E é óbvio que isso é uma coisa inchada, né? Uma coisa inflacionada aí. Então, surgem vários erros, né, nesses cálculos, né? Então, é uma coisa bastante ainda imprecisa, né? É sempre uma aproximação. E você também tem que considerar que os eventos duram várias horas, tem gente que fica só um tempo, depois fica com pessoas novas. Mas vamos seguir aí, né? Para outra coisa, fugindo um pouco já do assunto lá das grandezas físicas, né? Vamos para outro assunto que agora compara grandezas estatísticas. Então, olha só, porcentagem. Na página 71, quem pode ler? Qual é a página? 71, porcentagem. Quem pode ler? Deixa eu comparar. Outra pessoa quer ler aí? Além das razões... Não, pode ler, vai, manda bala. Além das razões construídas como grandezas físicas, podem existir razões para determinar grandezas estatísticas, como a porcentagem, que consiste na razão entre a parte e o todo que contém essa parte. Logo, podemos representar a porcentagem como... Isso aí. Então, acho interessante vocês destacarem, não sei com marca-texto ou o que vocês preferirem, né? Essa diferença entre grandezas físicas e grandezas estatísticas, né? Então, essa primeira parte aí que vai até porcentagem, né? A primeira parte do parágrafo que vai até a palavra porcentagem, vocês poderiam destacar, né? E faz essa diferenciação entre grandezas físicas, que a gente comparou lá na escala, na velocidade, na densidade, e grandeza estatística, que é quando a gente compara no sentido de porcentagem, né? Parte e o todo. Então, porcentagem, galera, é sempre uma parte dividida por um todo multiplicado por 100, né? A gente já viu isso também em outras formas, né? Porcentagem é uma fração de denominador 100, a gente já viu dessa forma também, né? E aí ele dá um exemplo aí, né? Falando de um pictograma. Alguém já ouviu falar de pictograma? Matheus já. Não, ele mandou não. Então, pictograma. O que significa picto, gente? Picto, lembra o que? Picto. Palavra picto. Sei lá, para mim lembra pintura, assim, né? Desenho. Então, pictograma, grama no sentido de representação, assim, de gráfico, né? E picto no sentido de desenho, tá? Então é um gráfico que usa desenhos para trazer informação. Não usa só aquelas barras ou a pizza, né? Ele usa desenhos mesmo. Então, olha só. Fez uma pesquisa aí com os interesses da população, né? Do esporte preferido. E a maioria, né? Como essa pesquisa provavelmente foi feita no Brasil, a maioria preferiu futebol, né? Uma parte pequena ali preferiu tênis, outra parte preferiu basquete. E outra parte preferiu corrida. Vocês podem ver que o cara da corrida, ele tá correndo de um jeito até meio esquisito ali, né? Eu não conheço ninguém que corre assim, né? Com os braços meio pra trás, né? Sei lá. Parece o Naruto correndo, sei lá. Mas enfim. Então, olha só. Você tá vendo que esse gráfico tá falando de porcentagem? Qual é a porcentagem das pessoas que preferem esporte o futebol? 50%. 50%, metade, né? Dos pesquisados aí. Dos entrevistados. Então, quem prefere basquete? Qual é a porcentagem? 15, né? Então, essa porcentagem é uma medida estatística, né? De uma amostra daquela população, né? Então, vamos ler a página seguinte. Quem pode ler a página seguinte agora? Vou começar a ler a página seguinte. Se ninguém quiser, ué. Vamos aproveitar que hoje o Reinaldo tá Pode conseguindo interagir mais. Você quer ler, Thierry?
Você falou que ele pode ler, é isso? Lê aí, Reinaldo. Em um dos eixos, cada número está acompanhado pelo símbolo %. O símbolozinho ali. Lê-se com 100. Nessa situação, quando vemos 30% em corrida, significa que dentre 100 pessoas entrevistadas, 30 têm como esporte favorito a corrida. Esse número 30% substitui uma razão em que o denominador é 100, assim igual a 30% é igual a 30 sobre 100. Da mesma forma, podemos dizer que 50% em futebol significa dentre 100 pessoas entrevistadas, 50 têm como esporte favorito futebol. Assim, 50 sobre 100. Que Legal. razão... Obrigado. Então, a gente viu aí, né, que essa porcentagem pode ser escrita como uma razão, né? Tanto a razão escrita daquela forma de fração, assim, né, de um número sobre o outro, né? 50 num total de 100 entrevistados, aí preferem futebol, né? Ou razão naquele formato que a gente também já viu, que é com os dois pontinhos, né? 50 para 100, 50 para cada 100, certo? Vocês lembram, né, desse outro formato, que era usado principalmente lá na escala, né, cartográfica, nos mapas. 2 pontinhos a escala, né? E significa que de 50 para cada 100 preferem futebol, né? Olha só, que razão de porcentagem representam os esportes tênis e basquete? O tênis, por exemplo, gente, qual é a porcentagem? 5%. 5%, né? E aí, qual seria a razão que eu poderia escrever? Em vez de 5%, eu escreveria 5 sobre 100? isso, 5 sobre 100 ou 5, 2 pontos, 100, ok? Então é isso. Para o basquete seria a mesma coisa, né? 15% ficaria 15 sobre 100 ou 15 para 100. Todas as razões cujo consequente é 100 podem ser denominadas porcentagens. Consequente, a gente já viu, né? É o número que vem depois, né? Então seria o denominador, né? Então, o consequente de uma razão, né? Seria o denominador da fração, no caso. Né? Então, antecedente e consequente. Se o consequente é 100, significa que isso é uma porcentagem, né? 50%. Ok? Aí ele dá alguns exemplos aí, né? 3 quartos vira 75 sobre 100, que é 75%, né? Então ele escreve uma razão equivalente em que o denominador, no caso o consequente, é igual a 100, para transformar em porcentagem, né? Então a pergunta que ele até coloca é essa, né? Como podemos representar uma razão na forma de porcentagem, né? Forma percentual. Ele dá alguns exemplos aí, né? De duas formas, né? Ele até dá duas formas de fazer, que a gente também já viu com frações, né? Vamos dar uma olhada aí. Na própria apostila, na página 72. Ele dá duas formas da gente transformar, né? Uma razão na forma de porcentagem, né? Escrever, representar. Então, a primeira é quando você consegue transformar esse consequente, esse denominador, em 100, simplesmente por um múltiplo, né? Multiplica aqui fazendo a razão equivalente. 4 vezes 25 dá 100, então multiplica por 25 em cima dá 75%. E o outro caso em que não dá para ir transformar direto em 100, né, com o número que você tem aqui embaixo. Por exemplo, 8 não tem um 100 na tabuada do 8, não é múltiplo, né? Ao contrário do 5. 5 tem o 100 na sua tabuada, né? Então, o 100 é um múltiplo do 5, mas não é um múltiplo do 8. Então, não dá para usar direto esse método aqui. Então, a gente divide, né, o antecedente pelo consequente, ou o numerador pelo denominador, dá 0,375. E aí transforma numa fração decimal,
até chegar no denominador 100 aqui, né? Dividindo por 10 em cima e embaixo, dá 37,5%. Ou simplesmente multiplica por 100 esse número que você chegou aqui decimal, né? Chegou no decimal 0,375, para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100, como a gente já viu aqui, né? Divide a parte pelo todo e multiplica por 100. Também está nesse quadrinho azul aqui, ó, da página anterior. Beleza? Alguma dúvida nessa parte, galera? Não? Deixa eu só conferir. Thierry, Laís, Manu, vocês estão aí? Pedro também. Ah, legal. Só para checar. Obrigado, gente. Então vamos fazer essas atividades da página 72? Exercícios sobre porcentagens aí. Vou fazer o primeiro, letra A, que aí a gente já tem uma noção, né? Olha lá, o primeiro, letra A. 8% de 500, né? Imagina que eu tenho, sei lá, 500 reais, eu vou calcular 8% disso, né? Vou, sei lá, os juros, né? A gente pode até trabalhar isso mais para frente. 8% de 500. Certo? Gente, para calcular isso, como é que vocês fariam, né? Para calcular 8% de 500. Tem mais de uma forma, tá? Mas como é que vocês fariam? Não sei se dá certo, professor. Mas, tenho uma ideia. 8% de 100 é 8%, né? Seria 8, né? É. Então, de 500 seria vezes 5. Ótimo. Muito bom. Ótimo raciocínio, Matheus. Gostei. Se fosse 100, né? 8% seria 8 mesmo, né? Se fosse 200, seria o dobro, né? 16. Como é 500, é 5 vezes, então 8 vezes 5 daria 40, né? Legal. Conseguiram entender o raciocínio do Matheus, galera? Bacana. Agora vamos fazer de outro jeito. Vocês podem fazer desse jeito também, né? Mas eu vou colocar de outro jeito aqui, né? 8%, como a gente está falando de razão, né? Eu vou escrever como 8 sobre 100. Tá bom? Né? Escrevi em forma de quociente. E esse D, a gente lembra que é uma multiplicação, né? 8% de 500 é 8 sobre 100 vezes 500. E aí eu posso multiplicar, né? Como a gente fazia lá, multiplicação de fração, né? Lembrando que eu já posso até cancelar antes de multiplicar, né? Isso aqui é como se fosse multiplicar, né? 8 sobre 100 vezes 500 sobre 1. E antes de multiplicar, eu já posso ir cancelando aqui 0 com 0, né? Vai dar a mesma coisa, 8 vezes 5 igual a 40. Ok? 8% de 500 é 40. Ou ainda, de outra forma, vou mostrar de outra forma que a gente poderia fazer. Pegar esse 8%, né, o 8 sobre 100, e escrever em forma de decimal. Como é que é esse número em forma de decimal, né, galera? 8 sobre 100, como é que eu escrevo em forma de decimal? Ó, lembra que uma fração decimal, né? A quantidade de zeros que eu tenho aqui. Isso. A quantidade de zeros que eu tenho é a quantidade de casas decimais que eu vou ter aqui, né? Então, em vez de 8 sobre 100, eu poderia escrever 0,08, né? É a mesma coisa, 8 centésimos. Posso escrever 8 centésimos assim ou 8 centésimos assim, né? Dá na mesma. E vezes 500, aí faria uma multiplicação de número decimal, né? 500 vezes 0,08. E aí faz a multiplicação ali, né? Como a gente está acostumado, não esquecendo das casas decimais, né? Da vírgula. Também ia dar 40, tá bom? De qualquer forma, a gente chegaria no 40. Então, podem fazer a letra B e a letra C. Depois a gente faz o resto aí, o 2 e o 3.
A letra B deu 90, né? E a letra C deu 22,5. Vamos fazer a questão 2. O número 18 representa qual porcentagem de 90? E agora, turma? Vocês sabem por onde começar, hein? Dá uma olhada no balãozinho azul que tem na página 71. O que está dizendo o balãozinho azul da página 71? É parte dividido por todo vezes 100. Isso. Então, porcentagem, se a gente quer saber uma porcentagem de uma coisa, né, o que algum setor, alguma parte representa em relação a tudo, a gente quer saber essa porcentagem, a gente divide a parte pelo todo e multiplica por 100. Lembra quando a gente estava fazendo o gráfico de setores, pizza, lá do consumo de água, dos vários setores, né, residencial, indústria, irrigação. Então, o que a gente fazia? A gente pegava a parte daquele quanto de água era consumido para aquele setor, dividia pelo consumo total de todo o global, né, de todos os setores, e multiplicava por 100 para chegar na porcentagem. Vocês lembram disso? Então, é mais ou menos a mesma coisa, tá, galera? Se a gente quiser saber a porcentagem que alguma parte representa, a gente divide a parte pelo todo e multiplica por 100. Beleza? 16,2? Não. Ó, vamos lá. Porcentagem, a gente divide a parte pelo todo e multiplica por 100. Quem que é a parte? $16,2. Não, gente, ó, porcentagem ela é a parte pelo todo vezes 100. Quem que é a parte? É o 18. 18 dividido por 90 vezes 100. Isso. Quanto que é 18 dividido por 90? Mas isso aqui, Matheus, a gente fez é praticamente a mesma coisa, professor. Então, mas quanto que é 18 dividido por 90? Aí, calma aí. E 18 dividido por 90, galera, dá 0,2, né? Não dá? 18 dividido por 9 não é 2? Pensa só, 18 dividido por 9 é 2, né? Como é dividido por 90, tira uma casa decimal, 0,2. 0,2 vezes 100 vai dar 20. Tá bom? E aí a gente já pode escrever em forma de porcentagem aqui, 20%, ok? Tem outra forma de eu fazer, de eu pensar, que é o seguinte, ó. Bom, se a minha parte é 18 e o meu tudo é 90, como é que eu expresso isso em forma de porcentagem? Porcentagem não tem que ter um denominador 100? Né? O número que vem embaixo tem que ser 100. Então, descobre por quanto que multiplica aqui, para multiplicar aqui também. Né? Por quanto que o 90 tem que ser multiplicado para virar 100? Esse mesmo fator você multiplica aqui em cima. Tá bom? Só que essa é outra forma de fazer, acho que dá um pouco mais de trabalho. É mais fácil dividir a parte pelo todo e multiplicar por 100. Tá bom? Porque esse jeito aqui já não... O 100 não é múltiplo do 90, então não é tão fácil descobrir esse decimal, né? Beleza? Mas aí, dá 20%, ok? Podem escrever dessa forma que está aqui em cima. Porcentagem, parte sobre todo vezes 100. 18 dividido por 90, dá 0,2 vezes 100 dá 20. 20%. Então, 18 é 20% de 90. Ok? É fácil até de perceber, né? Tá até próximo, né? 18 em relação a 90 e 20 em relação a 100. São as dois equivalentes, 20%.
A gente poderia dizer também, né, que 20% de 90 é 18. Ok? Vamos fazer a questão 3 aí? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Tá? Se tivermos uma queda aí. Reinaldo e João. Vamos fazer a questão 3 aí. Relacionar, né? A porcentagem com a razão. Tô só deixando registrado aí, né? Tarefa página 74 da apostila. Os exercícios todos aí da 74.